Está começando mais um episódio do Leadify Drops, a dose quinzenal de informação para quem quer vender mais. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leadify Drops. Hoje eu estou recebendo aqui o Emerson Santana, Head de Marketing da EasyCar Veículos. Emerson, seja muito bem-vindo. Luiz, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui nesse setor tão desafiador, compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem aqui na EasyCar, que lógico que muito desse conhecimento veio uma bagagem aí de uma troca que nós tivemos muito com a Leadify. Emerson, e para começar, eu queria falar com você sobre uma frase muito interessante que eu vi na bio das suas redes sociais. Essa frase ela diz o seguinte: mostrando que marketing vende e que estratégia engaja. Como que você mostra isso para o comercial aí no dia a dia da EasyCar dentro da operação? Como que você mostra isso? Posso ir até um ponto legal dessa frase, que foi de um podcast do próprio Alfredo, que eu ouvi ele falando um insight sobre marketing, e aí, dali a gente mudou algumas coisas aqui do nosso jogo, que realmente mudou os ponteiros de uma forma mais estratégica. Porque o marketing, ele, principalmente no setor automotivo, que ele ainda está muito amador, o pessoal pensa que é o menino do videozinho, mas o que faz o marketing de verdade é o game que está por trás das câmeras, digamos assim. São os ponteiros que a gente analisa, pega a vivência e faz uma estratégia que resulta em venda. E assim, para o comercial, no começo foi bem difícil, não vou mentir, a gente fala assim, olha, estamos desfocando um pouco do digital, porque a gente precisa estruturar a casa aqui e deixar o marketing focado em resultados. Então, aí, quando os resultados foram chegando, assim, de qualificação de leads, um cliente que vem com uma maturidade de compra mais assertiva, o comercial começou a aceitar e falou, opa, faz mais, depois a gente faz dancinha, digamos assim. E agora eu queria saber de você o seguinte: antes de vocês trazerem a automação de leads da Leadify para dentro da EasyCar, como que estava a qualidade dos leads que chegavam para o comercial de vocês? Com certeza. Eu acredito que todos os lojistas vão passar por isso numa fase da vida, que vai chegar um momento de você ter um volume de leads que você acredita que é expressivo, e aí você não tem um resultado de vendas satisfatório perto daquele volume. E aí você começa a caçar problemas e querer achar um culpado para aquilo. Mas às vezes o principal problema está dentro de você mesmo, de não ter parceiros que vai trazer esse tipo de clareza, que é o que a Leadify trouxe para a gente quando a gente colocou ela aqui dentro do ecossistema. Nós tínhamos o volume, mas sem clareza. Quando a gente colocou a tecnologia da Leadify, nós conseguimos enxergar os pontos que começaram a vir esses leads. E aí as campanhas que são realizadas, elas são realizadas de forma mais estratégicas. Então você consegue ter um domínio melhor do que vai chegar, como vai chegar, e aí você começa a ver que realmente o jogo vai para a parte de estratégia e parceiros que te mostram isso de forma transparente. E o que mudou na operação da EasyCar depois que vocês implantaram a automação de leads da Leadify? Teve alguma métrica que você viu mudar mais rápido nesse tempo, que você possa compartilhar com a gente? Com certeza. Ó, acredito que a principal coisa que foi vista assim de imediato foi a clareza. Porque, por um exemplo, você consegue entender um volume que está chegando, do que está chegando, o tipo do cliente, qual produto específico, porque quando você coloca esse ecossistema atrelado a as informações do seu site e tudo mais, você tem essa clareza de forma muito transparente. Então você entende os pontos fortes, os pontos fracos do seu estoque, e aí vai a parte de você, junto com o consultor da Leadify, ir metrificando e analisando e mexendo os ponteiros para deixar cada vez mais assertivo. Então, esse daí foi o principal ponto, assim que começou, a gente deixou bem estruturado, nós conseguimos metrificar de forma clara tudo que foi chegando e deixar cada vez mais acertado. E como que você equilibra o orçamento de marketing entre atrair novos leads e trabalhar a base que já existe? A parte do nosso orçamento era um pouco robusta porque nós temos dentro do marketing algumas frentes. A frente de leads, nós temos três pilares que são essenciais para, digamos, manter rota, pausar rota ou cancelar rotas. Que a gente classifica das três formas, que são o ROI de sonhos, o ROI Easy Car, que tem que ser um ROI abaixo do de mercado, e o ROI do mercado.
Porque a gente entende com pesquisas e conversas com parceiros e tudo mais, que existe um cálculo médio ali de investimento para você ter um retorno sobre uma plataforma, sobre um portal que seja. Então a gente calculou esses 3 pilares para a gente conseguir fazer os investimentos. A gente pega todos os canais de aquisição que chegam para a EasyCar e classifica todos eles dentro desses 3 pilares. Se é um portal, um classificado ou um canal de aquisição que está dentro desse ROI dos sonhos que a gente chama aqui, que está abaixo do custo de mercado, abaixo do custo que a gente estipula como ok para o nosso padrão, é uma empresa, é um parceiro que a gente vai ter de longevidade e vai cada vez mais investir nele. Então, é o que a gente costuma dizer, não importa, eu posso investir R$ 1 milhão aqui nesse portal, mas se ele me trouxer o retorno suficiente para isso, maravilha, a gente investe e vai ter esse retorno financeiro maravilhoso. Então, o ponto principal que faz com que parceiros de lead se mantenham é isso. Não é só volume de lead, é a conversão dele final. Então, se ele estiver dentro desse padrão de custo para a gente, maravilha. Então, o investimento hoje, graças a Deus, a gente é bem aberto para novos parceiros, é bem aberto para investir, nós não temos problemas com isso, mas o resultado tem que chegar. E a gente entende que vai ter momentos que o próprio volume de lead vai ter uma queda de qualidade, por isso que a gente tem que estar sempre com um ponteiro bem ajustado para essa queda ser mais tranquila e não surtir tanto efeito ali na ponta. Por isso que também o trabalho de remarketing dentro disso que a Lead faz é maravilhoso, porque a gente consegue trabalhar novamente os clientes que já chegaram na minha base no passado, eles vão sendo retroalimentados pela inteligência. E Emerson, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. E também vale como uma dica para quem está ouvindo a gente. Qual que é o erro que o gestor de marketing não pode cometer na hora de estruturar a geração de leads? Cara, eu acredito que o principal erro é não entender que quando o assunto é lead, existem vários jogos para serem jogados. Porque existem vários tipos de canais de aquisição e cada tipo de canal de aquisição tem um perfil diferente. Se a gente falar de portais gerais, que são aqueles de bancos e tudo mais, cada portal daquele tem um segredinho que faz você performar melhor e não performar tão bem. Então, o principal erro é não entender que você tem que personalizar em cada um pouquinho. E com isso, mas para você ter isso daí, você precisa entender o game que você quer jogar também. Porque vai ter portais que para o seu estilo de jogo não vai ser satisfatório. E aí você vai gerar culpa no portal. Você pega um portal que performa muito bem com ticket médio baixo e você faz investimento robusto lá, não vai surtir o efeito. Então você acaba culpando o portal, sendo que você está com um produto que não é adequado para ele. Que um outro conselho que eu posso dar é que, tipo assim, se você trabalha com marketing, você tem que se permitir errar. Porque uma das coisas que mudou nosso jogo foi um erro gigantesco que nós fizemos, só que nós aprendemos tão bem com ele que a gente falou, cara, a partir de agora a gente nunca mais erra neste ponto aqui. E depois disso a gente aprendeu o jogo de diversas formas e os ponteiros agora são ajustados de forma mais práticas. A gente entendeu que existem alguns portais que você tem um limite até onde você consegue performar e não tem problema. Você tem que ter esses tipos de parceiro, só que você tem que pensar em você primeiro. Por isso que eu acredito que sempre os canais como a Leadify são aqueles que vão se diferenciar agora daqui para frente, porque você consegue personalizar muito rápido. Você consegue entender o que está começando a sair da performance e reajustar. Você tem um controle na mão do que vai chegar. Então, por isso que você precisa. O primeiro ponto é entender esses jogos. Porque a partir dali você começa a ser o técnico e o comandante da operação. Porque senão você só anuncia seus carros em portais e fica recebendo leads. E você fica só um goleiro, receptador ali. Você não tem um controle. A gente tem que parar de ser esse goleiro ou atacante e ser o treinador desse universo que é a geração de leads, que querendo ou não é o que paga a conta, né? Excelente, Emerson. Mais uma vez, muito obrigado pela participação nesse episódio do Leadify Drops e a gente espera poder contar com você em outras edições. Cara, eu que agradeço estar aqui, da oportunidade de poder contribuir um pouco com o nosso setor e estar aqui num lugar que diversas pessoas que já estiveram, eu admiro muito, acompanho, aprendo muito com elas, como eu falei no início. Uma das frases que eu tenho na minha bio foi de uma pessoa que eu ouvi em um podcast, que é da própria Leadify. Então eu sei que
estar aqui é um privilégio para mim, pode contar comigo sempre. E para você que está ouvindo a gente nesse momento e quer uma automação de leads que integra marketing e vendas, acesse leadify.me e agende o diagnóstico com o nosso time. A gente se vê no próximo episódio do Leadify Drops.